Oi gente, meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional. E eu te ensino a fazer com que todas as tuas clientes amem a tua maquiagem. E o assunto do vídeo de hoje é algo que muitas pessoas erram e o pior, não sabem que erram. Porque quando a gente erra, tipo, eu errei o tom da base, eu sei que eu errei o tom da base. E aí eu vou procurar corrigir, né? Mas quando eu erro uma coisa e eu não sei que eu errei, é pior ainda. Então hoje eu vou alertar vocês sobre um erro que acontece, que é muito comum de acontecer com maquiadores, eles nem sabem que estão errando e que o acabamento da maquiagem não fica o desejado, a cliente não ama a tua maquiagem e acaba te frustrando. E é sobre pó que eu vou falar. Eu tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de pó. E eu vou mostrar todos eles pra vocês, um por um, e o que usar em cada ocasião. Porque o mercado, gente, de maquiagem vem crescendo gigantescamente, assim. A cada semana, a cada mês, a gente vê uma marca sendo lançada, as marcas existentes lançando muitos produtos e a gente acaba ficando meio perdida. Às vezes a gente quer comprar tudo, às vezes a gente quer comprar, mas não sabe o que comprar. E hoje eu vou alertar vocês sobre pó. Porque não precisa a gente ter todos os tipos de pó do planeta Terra para ser maquiadora profissional, mas precisa de alguns pós essenciais. E aí tem gente que pergunta, Joyce, qual é o pó certo e qual é o pó errado? Não existe pó certo, não existe pó errado. Eu acredito que quando uma marca lança um produto, ela não vai lançar, eu vou lançar para ele ser ruim, né? Ele simplesmente não é para a função que eu quero. Por exemplo, bases à base de óleo. Elas não são ruins, elas são ruins para a minha pele, que é oleosa. Então a gente tem que ter essa consciência também, né? Às vezes um maquiador X, uma blogueira Y acha um produto bom, tu vai testar ruim ou vice-versa. Mas não é porque o produto é ruim, é porque ele não é para a finalidade que tu queria, tá? Então gravem isso na cabeça de vocês também. E qual é a função do pó? Selar a maquiagem. Nem todos os pós selam, né? Mas a função geral do pó é selar a maquiagem, tá? E eu vou mostrar aqui todos esses pós, quais as funções dele. Então, primeiro a gente tem pó compacto, pó base, pó banana, pó transparente, pó branco. Todos os pós existentes aí a gente tem, de todas as cores praticamente. E vocês não sabem qual usar. E eu sinto muito, eu vejo muito essa dificuldade nas minhas alunas, que elas não sabem exatamente qual pó usar. Por exemplo, o pó banana. Tá, tô aqui com o pó banana da Bislari. Ele é um pó que tem gente que compra, mas não sabe pra que serve. Eu vejo muita gente que não precisa usar esse pó usando esse pó. E aí dá problema na maquiagem, porque ele é amarelo. Por exemplo, ele é amarelo, né? E a pessoa tem o subtom rosado. Vocês sabem, né? Já tem vários conteúdos meus aqui no canal, falando sobre subtom de pele. Tem pessoas, eu sou uma neutra amareladinha. E aí tem pessoas que são mais rosadas. E elas usam pó banana. E o pó banana é amarelo. O que acontece? A pessoa que era rosada, subtom rosado, aplica o pó banana e fica amarela. Não é isso que a gente quer, né? Então hoje a gente vai aprender, hoje vocês vão aprender de verdade a usar pó, saber qual pó usar para cada cliente. Porque é essencial uma boa pele, um bom acabamento para que a cliente ame a tua maquiagem. Não adianta a cliente vir pedir uma maquiagem, tu reproduzir a maquiagem igual, porque talvez não vai dar certo, já que as características da cliente, né, não é igual a da moça da foto. O que tem que acontecer no final de toda a maquiagem é a cliente se olhar no espelho e dizer assim, eu amei a minha maquiagem, era do jeito que eu queria, era como eu imaginava, eu tô me sentindo linda, eu tô me sentindo maravilhosa, gente, isso é o que vocês têm que fazer, tá? Eu sei que a gente tem que aprender várias técnicas, que a gente tem que aprender técnica de olho também, que a gente tem que saber fazer um esfumado com bom acabamento, um delineado gatinho sem que fique torto. Tudo isso a gente tem que saber fazer. Só que não é só isso. Uma vez, gente, há muito tempo atrás, maquiador bom era considerado por maquiador que sabe fazer uma técnica. Simplesmente a maquiadora postava fotos de maquiagem super elaboradas e isso já convencia nossos clientes, isso já convertia as pessoas, a audiência do Instagram daquela pessoa em cliente. Só que hoje vai muito mais além. O mercado está crescendo, as pessoas estão tendo muita informação. Eu sempre falo, essa informação que vocês têm aqui, as clientes também têm, porque isso aqui é um canal aberto. Eu tenho muitas clientes que me seguem. Então, elas têm noção
desse conteúdo. E por elas terem a noção, por elas terem o conhecimento, elas acabam se tornando mais exigentes. Então hoje elas não procuram mais uma maquiadora que simplesmente sabe fazer técnica. Elas procuram também uma maquiadora que entenda muito mais do que técnica, que é uma maquiagem que ela vai além da técnica só. Ela vai muito além daquilo que está sendo mostrado nas redes sociais. Ela vai... desde tu entender que esse pó aqui, ele não serve para uma pele amarelada, que esse pó aqui não serve para uma pele rosada. E as clientes, elas têm que verem esse valor em vocês para que vocês consigam converter ela em clientes. Porque tem maquiadora que me procura, Joyce, não tem cliente, mas tu tá gerando valor para tua cliente, para ter cliente? Hoje a gente tem as redes sociais aí, que a gente pode trabalhar de forma gratuita, levando conteúdo para as pessoas. Ah, Joyce, mas eu vou dar conteúdo, eu vou ensinar ela a fazer maquiagem e ela não vai voltar. Ela não vai querer ser atendida por mim porque ela já sabe fazer maquiagem. Gente, não é assim. Eu tenho uma aluna que ela foi minha aluna de automaquiagem. Ela hoje é minha aluna de maquiagem profissional. E agora no final do ano, o filho dela vai se formar no ensino médio. E ela marcou a maquiagem dela comigo. Então, assim, a gente tem que tirar também a mentalidade de que se eu tô entregando muito conteúdo, ela não vai ser minha cliente, ela vai se maquiar em casa sozinha. Se fosse assim, eu não estaria tendo conteúdo pra vocês, porque todo mundo aqui sabe que eu tenho curso online, que eu tenho curso presencial, só que mesmo assim eu nunca deixei de entregar um conteúdo pra vocês com medo de vocês não serem minhas alunas. Porque o ser aluna é muito diferente do eu entregar conteúdo aqui no Instagram, tá? Então pensem nisso, tá? Primeiro vamos gerar valor para depois converter ela para cliente. Eu já saí um pouco do tema aqui, mas vamos voltar para o pó. Então, o pó aveludado, deixa eu mostrar aqui. Ó, gente, faltou um pó ainda. Mas tem pós. Esse aqui já é um pouco mais grosso, deixa eu ver. Vou pegar esse pó banana aqui. Esse aqui é o pó banana da Miss Lari, tá? Eu vou pegar ele aqui. Não sei se a câmera vai captar, tá? Só que ele é um pouco mais grosso, esse pó. O que acontece? O pó mais grosso, as partículas dele são mais separadas. E eu vou pegar um pó bem fininho aqui. Esse é o da Vizela Eye Powder. Ele é um pó próprio para dos olhos, como o nome já diz, né? E ele tem um aspecto muito aveludado. Eu sinto na mão, assim, que ele é muito fino. Ou seja, as partículas dele são mais juntinhas. E o que isso significa? Quando as partículas são mais juntinhas, o pó é mais aveludado, ele pesa muito menos na pele. Já o pó, que ele é mais grossinho, né, que as partículas dele são mais separadas, ele já pesa um pouco mais. Então o pó que tem as partículas separadas, que ele é mais grossinho, ele é ruim? Não. Parem, tirem isso da cabeça de vocês que produto X é bom, produto Y é ruim. Esse produto que geralmente é um pouco mais grosso, eles são à prova d'água. Então, por isso que o pó da Kryolan, por exemplo, que é muito famoso, ele é um pouco mais grosso em comparação com esse da Vizela, em comparação com o pó da Chanel. Esse da Playboy também é super fino. O da Kryolan não é grosso, mas ele é um pouco mais grosso. Só que ele tem a vantagem de ser à prova d'água. Porque ainda hoje, né, em 2022, a tecnologia não é o suficiente para eles fabricarem um pó super fino e à prova d'água, tá? Então, talvez daqui a alguns anos a gente consiga isso, mas hoje no mercado a gente não tem pó que seja completamente à prova d'água e super fino. Então, Joyce, esse pó super fino, ele vai selar a tua maquiagem, que é a função do pó, e não vai pesar tanto. Por isso que eu amo esse eye powder aqui da Vizela. Esse aqui é na cor 2, tá? Ele tem, se eu não me engano, cor 1 e cor 3 ainda. Ele é muito fino. Então, quando eu quero selar algumas áreas do rosto, né? Eu uso ele só para a área dos olhos mesmo, tá? Ou se não, para uma pessoa de pele super madura, porque vocês sabem, né, que o pó, ele deixa a pele um pouco mais pesada, né, por ele ser um produto em pó. Então, quando a pessoa tem a pele super madura, eu uso ele no rosto todo, mas eu uso muito ele na área dos olhos, principalmente pele madura, e quem já reclama que tem essa parte da área dos olhos aqui mais seca. Eu não economizo em usar esse pó, tá? Ele é super pequenininho comparado com os outros, olha só. Parece uma amostra de produto, né? Então, por isso ele acaba se tornando um pouco mais caro. Só que eu acho que vale a pena o investimento, porque ele é um produto que sela a maquiagem
sem deixar essa maquiagem super pesada, sem correr o risco que essa maquiagem craquele. Inclusive, o vídeo anterior, né, vocês podem procurar lá na live que eu fiz na quarta-feira, eu falei sobre pele craquelar e falei sobre pó lá também, então é bem interessante vocês ir lá dar uma olhadinha, tá? Porque principalmente agora no inverno, a gente pega cliente de pele ressecada. Então, pele ressecada tem alguns truquezinhos que a gente pode usar, inclusive alguns pós específicos, e eu falei lá naquele vídeo, tá? E pra quem tá assistindo no YouTube, eu vou deixar o cardzinho aqui pra vocês. Então, eu falei desse pó aveludado, né, por enquanto, que sempre o pó aveludado, ele é mais fino. E ele tem essa função de deixar a pele mais aveludada mesmo, tá? De não pesar tanto. Porque, assim, antigamente, né, quando se fazia maquiagem, não existia pó assim levinho, era pó mais pesado, tá? Hoje a gente tem esses pós mais leves. Aí tem o pó à prova d'água, que ele cria uma camada, uma película na pele. Inclusive esse da Bruna Tavares aqui, ele é um pó compacto, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, um pó compacto. Eu sei que a Bruna Tavares tem também o pó solto, que é a prova d'água, mas vocês podem reparar que o pó da Bruna Tavares, o solto, ele não é tão fininho quanto esse eye powder da Avisela. Isso não caracteriza de um pó ruim, simplesmente ele é a prova d'água, ele não consegue hoje ser tão fino, as partículas dele não conseguem ser tão juntas, tá? Então, aí tem esse pó prova d'água, que ele é mais grossinho, que cria um filme, né? E aí a gente tem o pó hidratado, que ele faz uma pré-selagem. Como assim um pó hidratado? Ele é um pó que ele não sela completamente. Eu já falei que o pó, a função dele é selar, mas o pó hidratado, por exemplo, o Mineralize da MAC, ele não sela a maquiagem, ele meio que faz uma pré-selagem. Mas, Joyce, então, se o pó é pra selar, por que fizeram um pó que não sela? Não faz sentido, né? E faz sentido sim, porque esse pó, o Mineralize da MAC, né, enfim, ele faz uma pré-selagem. Então, quando eu tô com uma pele madura, um exemplo, tá? Tô com uma pele madura e eu quero selar essa maquiagem, só que eu não quero pesar tanto. E eu não tenho um pó tão fino assim, por exemplo. Então, vocês podem usar esse pó, que é o pó que ele é a base d'água, ele tem água na composição. É meio estranho falar que o pó tem água, mas o pó tem água. Esse pó Mineralize, né, e acho que o da Mary Kay também, o pó mineral da Mary Kay também, se eu não me engano, tem. E aí a gente passa primeiro esse pó, dando uma seladinha, e depois a gente vem com o pó solto, tá, por cima. E isso vai fazer com que esse primeiro pó vai fazer essa pré-selagem e vai hidratar ao mesmo tempo, então não vai deixar resquícios para craquelar essa maquiagem. E aí depois sim a gente vem com o pó por cima, um pó solto, tá? Existe o pó base, esse aqui é o da Mary Kay. Esse aqui é o pó base, então ninguém sabe que... esse é o pó mineral, gente. Esse é o pó mineral da Mary Kay. Esse aqui dá pra fazer a pré-selagem, mas ele também é um pó base. Deixa eu virar ele aqui. Ó, ele é mais grossinho, tá? Ó, e tá vendo que ele não some quando eu passo? Diferente dos outros pós. Eu faço aqui meio que ele some, né? E esse não, porque ele é um pó base. Eu amo esse pó, nunca mais usei. Tava até esquecido lá na minha bancada do salão. E a gente usa com um pincel kabuki, sabe? E eu consigo espalhar ele pelo rosto todo. Então ele dá uma coberturazinha, não é aquela cobertura de base mesmo, mas ele é um produto que não deixa a maquiagem oleosa, sabe? Porque ele é um produto em pó. Mesmo que ele seja uma base, ele é em pó. Então ele é muito legal pra gente usar no dia a dia, assim. Eu gosto dele mais pra automaquiagem, nem uso muito pra maquiagem profissional, tá? E eu ainda não fiz o teste de usar ele antes de selar, antes de passar o pozinho por cima, mas eu vou fazer e conto pra vocês, tá? E aí a gente tem o pó compacto, né, que foi o primeiro que surgiu na humanidade, que foi o pó compacto. Quem lembra, né, que a gente só tinha esse tipo de pó, esse em especial é o da Bruna Tavares na cor 30, se eu não tô enganada, na cor 30. E por que ele é compacto, né? Não, qual a diferença do compacto pro solto? Simplesmente é porque esse aqui tá compactado, mas é o mesmo pó que tá aqui dentro, tá? Por exemplo, da Bruna Tavares, é bem provável, o solto, né? Bem provável que o solto seja o mesmo pó, só o formato que é diferente, então ele é prensado. E porque ele é prensado, as partículas deles estão todas compactadas, e isso faz com que ele seja um pouco mais pesado. Por isso que quando a gente quer fazer um contorno, por exemplo, que apareça muito na fotografia, nas filmagens, enfim, a gente usa contorno em pó, porque ele marca muito mais. A luz, a câmera, na verdade, ela capta mais o que tem em pó aqui no meu rosto. Eu fiz hoje um contorno em pó, eu fiz uma sombra, então a câmera capta muito mais isso. Por isso que quando a gente vai fazer uma maquiagem para noiva,
uma maquiagem pra formanda, que vão ter muitas fotos, assim, eu gosto muito de usar o pó compacto pra fazer o contorno, porque isso marca muito mais. E o pó compacto, hoje, na maquiagem profissional, eu uso para algumas partes específicas. Então, eu sempre selo a maquiagem com pó solto. Então, eu vou mostrar as cores que eu tenho para vocês. E depois, deixo um pouquinho de pó mais acumulado, né? E depois eu venho tirando o excesso desse pó, eu pego um pouquinho do pó compacto no meu pincel de pó, né? E eu passo para tirar o excesso desse pó solto. E também eu uso ele para fazer demarcações. Lembra que a câmera, ela lê mais aquilo que é em pó. Então, quando eu quero marcar um pouco mais o contorno, eu pego uma cor mais clara, que é a cor da cliente, né? Tipo essa aqui pra mim. E eu demarco as áreas do contorno. E isso vai fazer com que o contorno já fique um pouco mais marcado, tá? Então, agora a gente vai falar do famoso pó banana. Eu não lembro quando que surgiu no mercado, mas não é algo muito velho, pó banana. E muita gente compra porque viu uma blogueira falando, mas nem sabe o que tá comprando, né? O pó banana, ele é bem amarelado. Deixa eu comparar ele, gente, com esse aqui. Achei. Ó, esse é o pó da Playboy na cor 1. E esse é o pó banana, tá vendo? O pó banana, esse aqui, ele é muito mais amareladinho. E pra que ele serve? Bom, ele serve pra selar pele de pessoas super amareladas, né? Com subtom amarelado, só que não só isso. Ele serve também para corrigir subtom de base. Por exemplo, eu tenho um subtom meio amareladinho, né? E aí eu usei uma base que ela é no tom, então assim, na escala tonal é o meu tom. Inclusive, gente, eu tô com essa base da Francine Elk aqui, que eu achei um defeito nela, tem poucas cores, né? E aí eu tô com a cor 2, inclusive eu tô usando ela. E ela é no meu tom. Eu testei, ela é do meu tom. Só que eu senti que faltou um pouquinho de amarelo. Faltou um fundinho amarelo. Eu usei hoje ela misturada com outra base mais amareladinha. Mas o que dá pra fazer com esse pó banana e essa base? Porque eu fui testar a cor 3, daí ficou escura demais. Então eu disse, vou comprar a cor 2 e eu tenho bastante base em casa mesmo e misturo, né? Porque eu comprei ela pra automaquiagem. Inclusive, posso falar dela pra vocês. Eu vou testar ela mais um pouquinho, depois eu venho falar pra ver o que eu acho, minhas considerações. E aí, eu posso passar essa base da Fran, que é um pouquinho mais... Ela não é que ela é clara pra mim, é que falta um pouquinho de amarelo. Então eu posso passar ela, selar a minha pele com o meu pó, pode ser até um pó solto que seja da cor da minha pele, e depois eu venho com pó banana por cima, porque o pó banana ele vai dar uma amareladinha. Então eu posso corrigir subtom de base com pó banana, deixar um pouco mais amareladinho. Eu acho que vocês não sabiam dessa função, né? Vocês estão sabendo agora. Que esse pó banana serve pra isso também. Eu gosto de ter o pó banana porque, por exemplo, eu tô com uma pessoa super branquinha, no meu caso, e mais amarelada, e eu não tenho um pó amarelado. Só que se eu usar o banana, vai ficar amarela demais para selar aqui embaixo, por exemplo. Então eu uso um pó clarinho da cor da pele e misturo com um pouquinho do pó banana. Então ele tem uma função muito legal. É interessante, o maquiador sim tem pó banana, tá? E eu vou mostrar pra vocês as cores de pó, que eu trouxe algumas aqui pra vocês, tá? O pó da Playboy. Eu sou apaixonada no pó da Playboy porque ele é muito fino. Eu já fiz até aquela técnica da pele blindada com esse pó. Super funcionou, tá? Ele é um pó barato, um pó fino, um pó que nunca me deu problema e que tem uma variação de cor bem legal. Então eu tô com as 3 cores de pó. Esse pó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele é o pó da Playboy, o pó translúcido. Gente, por que fala esse pó translúcido, né? Porque o pó, esse aqui compacto, ele adiciona cor e cobertura, beleza? Esse aqui já não adiciona cor e cobertura. Só que ele sempre tem um fundinho de cor. Sabe aquele pó branco, transparente? Eu particularmente não gosto daquele, porque a tendência dele estourar no flash é gigantesca. Claro, gente, não é só a cor que vai influenciar para que uma maquiagem estoure no flash. Inclusive, gente, por isso que eu tô aqui com a base da Fran, eu quero testar, porque ela tem alguns componentes que ajudam a estourar no flash, tipo sílica, dióxido de titânio, dióxido de ferro, se eu não tô enganado. Ela tem alguns produtos na composição que podem fazer com que a maquiagem estoure. E alguns pós, por mais que ele seja escuro, que tu passou escuro demais ou passou da cor da pele da cliente, se ele tiver alguns componentes nele, ele vai estourar no flash. E
Então, por isso que eu não gosto daquele pó super, super, super branco, porque a tendência de estourar no flash é gigantesca. Porque o pó, a gente passa na área dos olhos, ele é um pouquinho mais claro que o tom da pele da cliente, porque geralmente a gente ilumina essa parte aqui, certo? Então, quando eu for selar, depois do corretivo, né? Porque a ordem correta é limpar, tonificar, hidratar, usar primer ou não. Depois a gente vem com base, corretivo e depois pó. E por que o pó vem depois? Porque ele vai selar os produtos cremosos que estão embaixo, que é base e corretivo. Então a gente usa depois o pó. E aí, geralmente a gente passa corretivo aqui nessa região dos olhos, mais clara, para deixar essa parte iluminada. E aí eu vou selar não com a cor da pele da cliente, eu vou selar com um pó um pouquinho mais claro. Por isso que é bom a gente ter uma variação de pó, tá? Então, ó, esse é o pó na cor 1, que ele é um pó bem clarinho, ele é um subtom neutro. Aí a cor 2, ela já é um pouquinho amareladinha. Vou mostrar aqui, ó. Cor 1, cor 2. E a cor 3 é bem amarelada. Tá vendo? Ó, ele é um pó super amareladinho. Então eu posso usar ele no local de pó banana. Deixa eu mostrar a diferença dele pro pó banana. O pó banana, ele é mais claro. Tem que pegar em maior quantidade pra vocês verem. Ó. Então, assim, é cor 1 da Playboy, cor 2 da Playboy, cor 3 da Playboy. A cor 1 é um subtom neutro, a cor 2 já puxa pro amareladinho e a cor 3 ela é amarelada. E olha a diferença desse aqui que é o pó banana. O pó banana é um amarelado mais puro, sabe? É um amarelo mais puro. E esse aqui já fica um pouco mais escuro. Então dá pra fazer essa mistura. Se eu tenho uma pessoa que é de pele clara e ela é mais amareladinha, eu misturo esses dois aqui. Ou eu uso direto também o pó 2 da Playboy. E a pessoa que ela é um pouquinho mais escura e amareladinha, eu uso o pó 3. Geralmente em pele negra, tá? Claro que tem pele negra com subtom avermelhado, com subtom alaranjado, tem que tomar cuidado. Mas aqui no Brasil, a maioria das pessoas com pele negra, elas têm o subtom mais amarelado, tá? É o que eu tenho percebido. E por que eu acho importante a gente saber isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, né? Saber a função de cada pó, quando usar o pó. Porque isso vai fazer com que a tua maquiagem fique super profissional. Por exemplo, lembra que eu falei que a ordem é primeiro os produtos cremosos para depois os produtos em pó? E por quê? Faz a experiência de primeiro passar, sei lá, passa base, passa pó, sela bem tua maquiagem e depois vem e passa uma base por cima, um corretivo ou um blush cremoso. Vocês vão ver que a maquiagem vai abrir completamente. Então, vocês têm que fixar bem essa ordem. Primeiro os produtos cremosos para depois o produto em pó. E se tu não souber disso, a maquiagem vai abrir, a cliente não vai gostar, ela não vai amar a tua maquiagem. E assim, vem aqueles problemas todos acarretados junto, né? Então, vocês precisam saber, vocês precisam ter esse conhecimento antes de saber maquiar uma cliente. E por que a selagem da maquiagem é essencial, né? Por que a gente precisa do pó? Porque hoje em dia, as bases já estão vindo com mais tecnologia, mas mesmo assim a gente usa o pó para selar, porque a tendência de um produto líquido escorrer do rosto é muito grande sem que seja selado, porque ele é um produto cremoso. Por que a gente não usa só o pó? Porque ele não tem cobertura suficiente. Então a gente precisa sim de um produto cremoso embaixo e de um produto em pó em cima para selar, para que a maquiagem não venha a escorrer. E qual é a quantidade de pó que a gente usa no rosto da cliente, né? Porque a gente vê em muitos tutoriais de maquiagem, as pessoas deixando assim uma camada gigantesca, grossa de pó em todo o rosto. É necessário aquilo? Na verdade, para maquiagem social não é necessário, tá? É necessário o suficiente para selar a maquiagem. Eu, hoje, no meu rosto, eu usei pouco pó. Claro que a gente pega um pouquinho com a esponja, né? E dá umas pressionadinhas assim, depois tira o excesso. Mas não é exageradamente. E por que é usado nos tutoriais de maquiagem aquele pó exagerado? Porque quanto mais pó, mais bonita vai ficar a maquiagem. Deixa eu fazer uma experiência com vocês. Eu vou pegar esse pó compacto aqui, da Bruna Tavares. E eu vou passar bastante pó. Eu vou passar aqui. Agora vocês viram a diferença? Olha como ficou mais bonito esse lado na câmera, tá? Na câmera tá mais bonito e pessoalmente não tá tão bonito assim, porque deu uma pesada. Então quando a gente bota muito pó, a câmera lê muito mais, fica muito mais bonito na câmera. Por isso que tutoriais de maquiagem da internet são assim. Mas tu, como maquiadora que me segue aqui, que quer fazer com que a tua cliente ame a tua maquiagem, tu não vai maquiar para foto, para Instagram,
pra postar nas redes sociais, né? A não ser que tu vai fazer uma maquiagem específica pra postar nas redes sociais, beleza. Mas quando tu vai fazer uma maquiagem social, esse exagero de pó, ele fica bonito nas fotos, ele fica bonito na leitura da câmera, mas ele não fica bonito pessoalmente. E a nossa cliente, a nossa madrinha de casamento, por exemplo, a nossa mãe do noivo, enfim, a pessoa que vai pra balada, ela não quer aparecer bonita nas câmeras, na foto. Claro que ela quer, mas o essencial é que ela fique bonita pessoalmente. E isso as clientes têm buscado. Então, se eu fizer uma maquiagem que vai pesar demais, ela não vai se gostar, ela não vai amar a tua maquiagem. Então, cuidado com o excesso de pó, tá? É errado usar muito pó? Não, gente, não é errado usar muito pó. Só que depende pro que tu quer. Se tu quer uma maquiagem aquelas bem power de rede social, sabe? Usa muito pó, exagera no pó. Agora, se for uma maquiagem social, cuidado. Usem apenas o essencial para que a maquiagem da cliente seja selada. E como que eu vou fazer para atender todas as clientes? Quais as cores essenciais de pó? Então, gente, primeiro eu aconselho que vocês tenham um pó banana para fazer aquela misturinha que eu falei pra vocês, um pó bem clarinho e um pó mais escuro. Então, não precisa ter todas essas cores aqui, então um pó banana, um mais ou menos na cor 1 da Playboy e um mais ou menos na cor 3. E talvez, gente, um pó que faltou aqui, que eu não trouxe, um pó que tem um fundo mais avermelhadinho. Porque às vezes tu vai selar a pele de uma cliente que ela tem o subtom bem rosado. Então aí dá pra usar ele misturado com o pó for uma pessoa clara, né? Com pó da cor 1 da Playboy, por exemplo. E não é só esse pó da Playboy que é bom, tá? Tem vários pós no mercado que são bons. E eu aconselho de textura vocês comprarem o pó mais aveludado possível, o pó mais fino possível. Porque se tu quer usar um pó fino e tu vai atender uma pele madura, vai dar certo. Se tu for atender uma pele jovem também. Agora, se tu for comprar um pó que ele seja mais grosso, tu vai conseguir atender só o pessoal da pele mais jovem, tá? Porque o pessoal da pele mais madura vai craquelar, vai acumular na linha de expressão. E se tem uma coisa que a pessoa de pele madura quer, é ficar mais jovem. Se a gente exagerar no pó, se usar um pó muito grosso, não vai dar certo e a cliente não vai amar a tua maquiagem. Então esse foi o nosso vídeo de hoje aqui, uma aula completa sobre pó. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam aplicar isso na maquiagem de vocês. E não esquece de deixar o comentário, de curtir aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz, tá? E quem ainda não me segue, gente, por favor, já começa a me seguir. Beijo e até o próximo vídeo.